Oi, turma, vamos começar mais uma aula de história e a aula de hoje vai ser sobre a colônia perdida de Roanoke. Roanoke é um dos maiores mistérios da história dos Estados Unidos. Trata-se de uma primeira tentativa de colonização britânica na América do Norte no final do século XVI. Porém, em 1590, apenas 3 anos após o início do assentamento, todos os 117 colonos desapareceram misteriosamente. Até hoje, ninguém sabe dizer ao certo o que aconteceu. Como que 117 pessoas simplesmente desapareceram da noite para o dia? Apesar de haver diversas hipóteses sobre o que aconteceu, algumas delas bem convincentes, nenhuma delas até hoje pôde ser comprovada, e o mistério continua. O primeiro assentamento permanente de britânicos na América, fundado em 1607, foi Jamestown, na Carolina do Norte. Mas antes disso, houve outras tentativas de fixar populações no Novo Mundo. A primeira delas foi na ilha de Roanoke, a 160 km ao sul de Jamestown. Nos séculos XVI e XVII, a América do Norte era uma colcha de retalhos em disputa entre britânicos, espanhóis, franceses e holandeses, enquanto a Nova Espanha e o Brasil já formavam centros de comando e exploração. Na década de 1580, a exploração do litoral onde ficavam as 13 colônias ainda era bastante superficial. Houve 3 expedições a Roanoke entre 1584 e 1587. A primeira delas teve o objetivo de mapear o terreno. A segunda, no ano seguinte, foi mais ousada. Os britânicos tentaram localizar pedras preciosas em um caminho para o Oceano Pacífico. Para isso, adentraram mais o continente e acabaram criando inimizade com os nativos da região. Esses conflitos resultaram no assassinato de Vindina, um chefe indígena algonquiano. Pelo que se sabe, os exploradores dessa segunda expedição foram expulsos pelos indígenas, mas em 1587 os britânicos foram para ficar. Ao menos era isso que eles pensavam. Uma nova expedição liderada pelo explorador Sir Walter Raleigh finalmente estabeleceu-se na ilha. Desta vez eram famílias inteiras de ingleses, com mulheres e crianças, a maioria londrinos. Sir Walter Raleigh havia recebido uma carta régia da Rainha Elizabeth I para a colonização da região da América do Norte conhecida como Virgínia. A carta especificava que Raleigh tinha 10 anos para estabelecer um assentamento na América do Norte ou perderia os direitos de colonização. Raleigh e Elizabeth pretendiam que o empreendimento provisse riquezas do Novo Mundo e uma base a partir da qual seriam enviados corsários para interceptar os navios carregados de tesouro da frota espanhola. John Wright, que havia feito parte das expedições anteriores, foi nomeado governador. Ele era avô da primeira criança inglesa nascida no Novo Mundo, Virginia Dare, que foi batizada com esse nome em homenagem à colônia de Virgínia. Mas o governador White teve de voltar à Inglaterra no mesmo ano para buscar mantimentos. Todavia, quando chegou na ilha, descobriu um fato inesperado. O país tinha acabado de entrar em guerra com a Espanha. Então a Rainha Elizabeth convocou todos os navios disponíveis à batalha contra a invencível armada da Espanha, e assim obedeceu White, que manteve-se no conflito até 1590. Após isso, a embarcação retornou a Roanoke, então, onde estavam a esposa e filha do governador. No entanto, quando chegou ao local onde fixar a bandeira colonial, se deparou com uma terra vazia. Não havia sequer vestígios de um assentamento antigo ou habitantes. Além das casas abandonadas e dos objetos espalhados pelo chão, White e os marinheiros que desembarcaram na ilha encontraram 2 pistas. As letras CRO gravadas numa árvore e o nome Croatan, escrito numa estaca de madeira de uma fortificação. Como disse, até hoje não se sabe o que de fato aconteceu com as famílias inglesas que viviam na ilha de Roanoke. Portanto, o que temos são hipóteses. Uma das teorias mais aceitas é de que os colonos ingleses se mudaram para a ilha Hatteras, na época conhecida então como Croatan, 80 km ao sul. Essa teoria faz muito sentido. Antes de deixar a ilha, White combinou com os colonos para eles deixarem um sinal indicando seu paradeiro se fosse necessário abandonar a ilha. Como acabamos de ver, não apenas um, mas 2 sinais foram deixados. Além disso, sabe-se que o povo croatã era aliado dos europeus recém-chegados. Assim, faz sentido pensar que, devido a alguma dificuldade, um ataque inimigo, por exemplo, os colonos tenham recorrido à ilha onde vivia a tribo aliada, e ali tenham se integrado aos nativos. O próprio White acreditava nessa possibilidade e queria ir a Croatã, mas devido às dificuldades na jornada foi obrigado a retornar à Inglaterra.
não foram feitas expedições posteriores para tentar resgatar os colonos, que foram literalmente abandonados à própria sorte. Apesar dessa teoria ser muito plausível, escavações arqueológicas feitas em Hatteras ainda não foram suficientes para comprovar essa hipótese. Uma outra hipótese bastante plausível é a de que a colônia recém-fundada tenha sido assolada por algum tipo de doença. Isso teria obrigado os colonos a abandonarem o assentamento, dividindo-se em grupos menores que se dispersaram pelo interior do território, para onde ninguém sabe. Mas não podemos deixar de pensar também que muitas tribos que viviam no territórios atuais dos Estados Unidos eram hostis aos europeus. Essa agressividade, como sabemos, era uma resposta à hostilidade dos invasores. A segunda expedição inglesa a Roanoke criou muitas inimizades e culminou no assassinato de uma liderança indígena. Isso nos faz pensar que esse clima bélico tenha permanecido e se voltado contra as famílias que foram para lá em 1587. Lembramos também que White encontrou uma paliçada defensiva montada quando ele retornou à colônia em 1590, sinal de que os colonos chegaram a armar defesa contra ataques inimigos. A batalha pode ter resultado em 3 destinos. Os ingleses foram massacrados, ou os ingleses foram raptados, ou os ingleses fugiram, provavelmente para Croatã, podendo ter sido assimilados pelos nativos de lá. Na costa do que conhecemos hoje como Carolina do Norte, toda a colônia de Roanoke, todos os 117 homens, mulheres e crianças, morreram inexplicavelmente. Ela ficou conhecida como Colônia Fantasma porque os espíritos ficaram. Eles assombravam tribos nativas vivendo na área ao redor e matando indiscriminadamente. O ancião sabia que tinha que agir. Ele fez um feitiço de banimento. Primeiro, ele coletou os pertences de todas as pessoas mortas. E depois os queimou. Os fantasmas apareceram, convocados por seus talismãs. Mas antes que os espíritos fizessem mais estragos, o ancião terminou o feitiço que os baniria para sempre. Como? Dizendo uma única palavra. A mesma palavra encontrada esculpida num poste na colônia abandonada. Croatoan! Uma linha de pesquisa mais recente aponta para um outro destino, diferente de Croatoan. Em vez de 80 km ao sul, os colonos teriam se dirigido 80 km a oeste, para o interior, onde teria existido um forte. Essa teoria se baseia num suposto sinal deixado por White num mapa da Carolina do Sul, que ele próprio produziu. A possível localização desse forte foi batizada pelos pesquisadores do Museu Britânico de Sítio X. Teria sido este o destino das centenas de colonos de Roanoke? Apesar das incansáveis pesquisas, até hoje não foi encontrada nenhuma evidência arqueológica de que os colonos tenham se mudado para esse local depois de 1587, e o mistério ainda permanece. Então é isso, turminha, terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau, e lavem as mãos.